Muito bem, rapaziada. Terminou agora há pouco Golden State Warriors e Houston Rockets, né? Jogo 6 da série. Jogo no Chase Center. Golden State com a faca e o queijo na mão para encerrar a série, para fechar a conta, né? Para liquidar a fatura. E Houston jogando a vida, precisando ganhar para tentar um jogo 7 em Houston, né? Para fazer a série voltar para o Texas. O jogo aconteceu, foi o único jogo da noite, inclusive, o único jogo aí dessa sexta-feira. E, meu amigo, teremos jogo 7. Teremos jogo 7, rapaziada. O Houston, de forma heróica, venceu no Chase Center. Venceu por 115-107. Uma grande vitória. Uma gigantesca vitória de Houston. Uma vitória que meio que serve como uma espécie de... Pô, velho, tipo, exorcizou alguns demônios. Exorcizou alguns demônios o Houston nessa noite. Dá pra gente falar isso. Um jogo que, na minha opinião, tava muito na mão do Golden State. Eu até falei no Switch TV Show de mais cedo. E pra mim era um 60-40 hoje. Eu enxergava o Golden State tendo muita condição de ganhar hoje. Muita condição. Ah, Luiz, mas... Pô, Golden State vinha de derrota. Tomou aquele atropelo. Cara, aquilo lá foi um jogo muito atípico. E hoje a gente viu como que aquele jogo foi atípico. Né? Pô, se você achou que foi normal o Golden State tomar aquela surra... Pô, não foi, cara. Não foi. Não foi. Foi algo muito atípico. E, cara, é o Golden State que antes da surra, no jogo 5, tinha conseguido 2 vitórias absurdas, jogando pra caralho. Golden State jogando em casa, com Jimmy Butler saudável, com Stephen Curry saudável. Sim, o Curry saudável entre aspas, né? Porque tá com problema no dedo. O dedo dele tá um absurdo, parece um... Sabe quando você enche um balão d'água e aperta? O dedo do Curry tá parecendo aquilo lá. Uma coisa absurda, tá uma bola ali. Mas, entre aspas, saudável. E tem o fator freguesia, né? Retrospecto do Warriors contra Houston, ainda mais em jogos eliminatórios. Cara, na história recente, cara, é um histórico muito favorável. Então, era um jogo que eu achava o Warriors favorito. Muito favorito? Não muito favorito, mas pra mim era favorito. Pra mim era favorito. O Houston foi lá e entregou um jogo, cara, impecável, basicamente. Claro, não foi um jogo perfeito. O Houston poderia ter executado algumas coisas melhor. Poderia. Tipo, Jalen Green. Jalen Green poderia ter jogado melhor no primeiro quarto. Primeiro tempo, vai. Dava pra ter tido uma eficiência um pouquinho maior, principalmente ali nas bolas de 3. Lance livre, de novo, foi uma questão. Houston não teve um aproveitamento espetacular no lance livre. Então não foi um jogo perfeito. Mas, dado o contexto de pressão e tudo, jogo eliminatório contra o Golden State, fora de casa, um Chase Center pulsante. Dado o contexto, cara, foi uma atuação irretocável. Irretocável. E apesar de ter sido um jogo onde o Warriors pressionou em vários momentos, onde o Warriors teve seus momentos de empolgação, teve seus momentos onde foi melhor do que Houston, foi um jogo onde a maior desvantagem que o Houston teve no jogo foram 2 pontos.
Ao mesmo tempo que foi um jogo onde Houston chegou a abrir 17. Foi um jogo onde Houston liderou por 43 minutos, cara. 43 minutos. A grande verdade, rapaziada, é que do minuto 1 ao último minuto, quem ditou o ritmo do jogo, quem deu as cartas no jogo, foi Houston. Foi Houston. Com uma defesa extremamente física, com domínio nos rebotes, com Şangun aparecendo, com Van Vliet aparecendo, com o banco tendo ali o impacto, né? Houston ditou o ritmo. Houston ditou o ritmo. E o resultado tá aí. 115-107. Série empatada. E Houston vai ter a vantagem de decidir em casa. É garantia que vai ganhar o jogo 7? Não. Pra mim tá total aberto. Pra mim tá totalmente aberto o jogo 7. Mas é uma baita conquista conseguir forçar esse jogo 7. Porque pra mim... E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Pra mim, Houston seria eliminado hoje. Eu sentei pra assistir o jogo com a convicção de que, cara, a série acaba hoje. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Houston teve seus perrengues durante o jogo? Teve. Teve ali aquele fim de primeiro tempo, onde o Curry esquentou, e aí já veio aqueles traumas no torcedor do Houston. Puta, fudeu, o Houston Killer vai atacar de novo e tal. Então teve aquele momento onde o Curry marcou, sei lá, 6, 8, uns 10, 11 pontos seguidos. E cortou uma diferença que era de 11 para 5. Na verdade, o Curry cortou uma diferença de 11 para uns 2, eu acho. Aí depois o Houston conseguiu colocar 5 de novo, né? Mas derreteu uma vantagem relevante que Houston abriu, né? Então teve esse momento. Aí teve ali o terceiro quarto, onde Houston, né, controlou bem o terceiro quarto, conseguindo ali sustentar 2 posses durante a maior parte do terceiro período, mas aí ali no último lance teve o Curry cavando aquela falta para 3 lances livres e diminuiu a diferença para 2, indo pro quarto período. Só que aí no quarto período, cara, Houston deu aula no quarto período. Deu aula. Tipo, sei lá, em 6 minutos ali, no quarto período, Houston cedeu, o quê? Uns 6 pontos, mais ou menos. Por aí. Não, aqui, ó. Em 7 minutos, os primeiros 7 minutos, no quarto período, Houston cedeu 5 pontos pro Warriors. 5 pontos. E isso carimbando no contra-ataque, conseguindo ali pontuar, conseguindo estender a sua vantagem. Houston botou... Foi onde Houston colocou 17, se não me engano. Foi onde Houston colocou 17 de vantagem, né? E aí, faltando uns 4 minutos ali, o Steven Adams colocou ali uma dunk ali, né? Num passe do Şangun. E colocou 106-89. E ali foi basicamente
punhal, né? A dagger, né? Foi a dagger do jogo. Depois disso, foi só questão de controlar, né? Então, repito, foi um jogo onde Houston não foi ameaçado? Não, Houston foi ameaçado em alguns momentos. Mas em todo momento, Houston tinha o controle do ritmo. Não foi o Warriors que ditou o ritmo do jogo. Não foi o Warriors que ditou como que seria o jogo. Se ia ser um jogo mais acelerado, se ia ser um jogo mais estudado. Não foi o Warriors que ditou isso. Foi Houston. Foi Houston que ditou. E fazer isso no Chase Center, com Butler, Curry e Green do outro lado, não é fácil. Não é fácil. Então, Houston merece muitos elogios pelo que fez hoje. Muitos elogios. Coletivo e também individual. O coletivo funcionou bem, mas individualmente tiveram peças que foram maravilhosas hoje. Vamos começar. Amon Thompson. Foi um jogo brilhante dele ofensivo? Não, não foi um jogo brilhante. Mas foi um jogo de 14 pontos. Foi um jogo de 7 rebotes, de 2 assistências, de 3 steals. Um trabalho defensivo excepcional em cima do Curry. E aí, juntando ao bom trabalho das dobras, que foram muito eficientes em cima do Curry, as blitz foram bem eficientes, você teve uma marcação muito boa pra cima do Curry, que terminou com 29 pontos, mas porque ele é gênio. Foram 29 pontos, mas foram 5 turnovers, foi 9 de 23 no field goal, foi 6 de 16 para 3 pontos. Não foi uma noite fácil pro Curry, não, irmão. Não foi uma noite fácil pro Curry, não. A maioria das cestas do Curry foram um parto pra conseguir. Curry pariu um bebê foca em cada cesta. Pra conseguir cada cesta foi um bebê foca que ele pariu. Absurdo, cara. Absurdo. Trabalho excelente do Aman e do coletivo do Houston em cima ali do Curry. Sengun. Jogaço do Sengun. Jogaço do Sengun. Né, o Warriors, mano, se esforçou pra tirar um pouco do impacto do Sengun, pra tirar ali o jogo de garrafão dele. E mesmo assim, 21 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, cara. Mesmo assim, ele entregou uma atuação muito grande. Uma atuação de gente grande. Uma atuação de gente grande, cara. Não teve o melhor aproveitamento do mundo, não teve. Não teve, né? Teve o quê? Uns 40% de aproveitamento. Mas, cara, se superou, igualou na fisicalidade, não se intimidou com o Draymond Green. Não se intimidou com o Draymond Green. Então o Sengun merece muitos elogios pelo que fez. Muitos elogios. Steven Adams, obviamente, cara, assim, virou rotina, né? Elogiar o Steven Adams nessa série. Mas não tem como, cara, ele é total X-Factor, mano. Pra mim é o grande X-Factor da série. É o grande X-Factor. É um cara que sempre que tá em quadra, ele muda o jogo. Prova disso é o plus-minus de mais 15. Segundo melhor plus-minus do Houston hoje. Com ele em quadra, Houston é 15 pontos melhor. Foi 15 pontos melhor. Isso é muito absurdo. E hoje, botando números. É que normalmente o Steven Adams ele tem aquele impacto meio que silencioso. Hoje não. Hoje o impacto dele foi gritante. 17 pontos, 3 rebotes ofensivos, 3 tocos. 3 tocos. Conseguiu driblar o hack a Adams, que o Steve Kerr tentou fazer ali no terceiro quarto, né? Foi o melhor aproveitamento do mundo dele nos arremessos, no lance livre? Não. Mas, cara, 9 de 16 para um cara que é ruim no lance livre foi suficiente para quebrar o hack Adams. Foi suficiente para quebrar, né?
Então, Steven Adams, velho, enorme. Enorme, cara. Enorme. Um monstro no box out, uma presença absurdamente imponente no garrafão. O cara foi total X-Factor, mano. Total X-Factor. Então, Aman, Şengün, Adams, pô, Fred VanVleet. Fred VanVleet. Cara, que jogo do VanVleet e que reta final de série tá fazendo o Fred VanVleet. Ele que foi muito cobrado nos primeiros 2, 3 jogos. Faltou, né? Faltou VanVleet. Nos últimos jogos não tenho o que falar dele. Não tenho o que falar dele. Hoje, num ginásio que ele gosta, né? Foi campeão lá, inclusive, né? Com Toronto, jogando pra caralho. Veio pra 28 pontos. 28, 29. 29. Veio pra 29 pontos. Veio pra 6 bolas de 3. 8 rebotes e 8 assistências. Uma atuação fantástica. Fantástica. Foi o líder desse time do Houston hoje. Quando as coisas apertaram, quando o Warriors pressionava, bola nele. Bola nele. Pressão, Warriors em cima. Bolinha nele no corner. Bola de 3, tranquiliza. Esse foi o VanVleet hoje. Foi ele que deu o tom do Houston. Foi ele que deu o tom. Foi ele que tranquilizou. Foi ele que deu aquela esticada na vantagem. Quando precisou. Foi gigante, cara. Gigante. Fred VanVleet. Gigantesco, mano. Gigantesco. Tem que ser muito respeitado, Fred VanVleet. Tem que ser muito respeitado, tá? E aí tem outros nomes. Jabari. 19 minutinhos, muito bons. 2 bolinhas de 3, aparecendo nos rebotes. Foi bem. Steven Adams já falei. Aaron Holiday, que é um cara que agora tá tendo mais minutos nos últimos jogos. Gosto muito do Aaron Holiday. Pra mim é um acerto o Ime Udoka dar mais minutos pra ele. Poderia inclusive jogar até mais do que tá jogando. Tari Eason, 4 roubos de bola, rapaziada. 2 bolas de 3. Foi muito impactante vindo do banco. Muito impactante, né? Os únicos elos mais fracos hoje foram Dillon Brooks, que fez um jogo realmente bem abaixo. Tanto na defesa como no ataque. Foi bem ali na ajuda nas dobras ali no Curry e tal, mas no geral não foi um bom jogo do Brooks. E o Jalen Green, de novo, foi muito mal. Mais um jogo ruim do Jalen Green. Mérito da defesa do Warriors, que fez um bom trabalho em cima deles, tem que ser falado. As blitz em cima do Jalen Green foram muito bem feitas e muito efetivas por parte do Golden State. Acho que merece elogiar bastante a defesa do Warriors. Mas ele não conseguiu sair, cara. Não conseguiu sair da marcação, não conseguiu achar alternativas. O Şengün foi muito bem marcado também, mas ele achou alternativas. Fred VanVleet achou alternativas. O Jalen Green não conseguiu. Então ele e o Brooks foram os elos fracos do Houston hoje. Mas no geral foi uma atuação, como eu disse, irretocável do Houston. Poderia ter sido melhor no lance livre? Poderia no primeiro tempo ter tido um aproveitamento um pouquinho melhor para 3 pontos? Poderia não ter tomado o aperto que tomou no fim do primeiro tempo, né? Poderia ter ido para o quarto período com a vantagem um pouquinho maior? Poderia ter fechado o terceiro período melhor? Poderia. Mas são pequenas críticas. No todo, Houston foi quem ditou o jogo. Ditou o rumo do jogo. Liderou por 43 minutos. Liderou por 43 minutos, gente. No Chase Center. Isso é muito relevante, cara. Isso é muito relevante. Então, atuação gigante, cara. Não tem muito pra onde correr disso. Sobre o Warriors, velho. Sim, não foi um jogo ruim do Warriors. Longe disso. Foi um jogo defensivamente bom.
físico, o Warriors foi bem físico, igualou na fisicalidade, igualou na vontade, na defesa. Fez um ótimo trabalho em meia quadra. A transição defensiva talvez não tenha sido a melhor, mas o trabalho em meia quadra eu gostei do que eu vi do Warriors. Butler e Curry, mesmo bem marcados, mano, fizeram o que eles tinham que fazer. Foram 27 pontos do Butler, com 9 rebotes e 8 assistências. Foram 29 pontos do Curry, muito, muito bem marcado, muito bem marcado. Conseguiu 29 pontos ainda, né? Porque ele é monstro. Moses Moody teve uma minutagem excelente, 22 minutos, e aproveitou os minutos que teve, na minha opinião. O Podziemski não fez um jogo horroroso, mas poderia ter sido bem melhor. Mas agora, Buddy Hield, horrível. Draymond Green, abaixo do Draymond Green, na minha concepção. Abaixo hoje. Pô, conseguiu 8 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, de 3 tocos. Mas eu senti falta de uma presença um pouco, sabe? Que o Draymond Green ele poderia ter feito um trabalho melhor. Faltou um pouquinho mais de Draymond Green, na minha opinião. Tá? Faltou um pouquinho mais de Draymond Green. Até na parte defensiva, até, tá? Não tô falando que ele defendeu mal. Ele fez um trabalho bom. Mas eu sempre espero mais do Draymond Green nesse tipo de jogo. Eu sempre espero mais. Né? Logo de cara, ele já tomou uma flagrante. Então faltou um pouco de controle pro Draymond Green. Enfim, faltou um pouquinho do Draymond Green, sim, na minha visão. Faltou muito Buddy Hield. Né? Pra quem achou que o Bagre Hield tinha sumido, hoje apareceu legal o Bagre Hield. Como eu falei, Moses Moody foi bem, mas o James que poderia ter sido melhor. Teve a questão ali, né, do domínio do Houston ali no garrafão e tal. Foi uma questão. Não foi um domínio tão grande como foi em outros jogos, mas Houston se impôs ali legal. E eu, sinceramente, esperava um Warriors mais imponente, cara, jogando em casa. Eu esperava um Warriors mais imponente, cara. De novo, o Warriors não jogou mal. Não jogou mal. Mas o Warriors foi quem... Não foi o Warriors que ditou o ritmo. E era pro Warriors fazer isso. Em casa, era, velho. Era. Entendeu? Steve Kerr tem uma dificuldade tremenda de achar alternativas para a marcação do Houston. O perímetro do Warriors foi muito bem contido, né? Limitado a 30,6%. Né? Então, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. E o mais importante, né? Deveria ter ganhado hoje. Deveria ter evitado esse jogo 7. Porque, beleza, o Warriors pode chegar no domingo e ganhar. Pode acontecer. Não duvido que aconteça. Não duvido. De fato, não duvido. Mas é um risco grande demais que o Warriors meio que vai ter que correr por não ter conseguido fazer o trabalho de casa. Se não tivesse jogado de sacanagem no jogo 5, talvez não estivesse nessa situação. Então, bom, vamos ver. O Domingão tá aí. E a pressão agora tá do lado do Warriors. A pressão é do Warriors agora. Na minha visão. Porque era quem tinha a vantagem. Tava 3-1. E deixaram forçar o jogo 7. Steve Kerr vai ter que fazer um trabalho melhor. Vai ter que fazer um trabalho melhor. Steve Kerr, que tem sido muito elogiado nessa série, hoje faltou. Faltou um pouco mais de criatividade. Faltou um pouco mais de criatividade. A partir do momento que o Rec e a Adams não deu tão certo, meio que acabou as ideias do Steve Kerr. Né? Vamos ver. Domingão tá aí. Domingão tá aí.
Enfim, resultadaço pra Houston, como eu falei, os caras meio que exorcizam um demônio e... ou pelo menos iniciam o exorcismo, né? Porque ainda não classificou. Mas é uma vitória muito grande, cara. Independente do que acontecer no domingo, Houston ter conseguido forçar esse jogo 7 é muito grande, mano. É muito grande. E repito, a imponência que Houston teve no jogo de hoje foi muito impressionante. Houston ter ditado o ritmo do jogo da forma que ditou foi muito impressionante. E aí o Udoka merece muitos elogios. Eu que venho criticando bastante algumas decisões do Udoka, hoje não tem muito o que falar dele, não. Só um ou outro momentinho onde eu achei que o Şangun ficou muito no banco, mas tirando isso, não pipocou na hora que o Steve Kerr começou a fazer o hack no Adams, manteve o Adams, deixou ele cobrar os lances livres, coisa que eu critiquei bastante no jogo 4, né? Hoje, o Udoka fez um ótimo trabalho. Hoje ele fez um ótimo trabalho. Merece muitos elogios. Muitos elogios. Enfim, é isso, rapaziada. Domingão, decisão, jogo 7, Texas. Vai ser uma doideira. Vai ser uma doideira. Ó, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência. Muito legal. Dá uma olhadinha no comentário fixado que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis de teste. Mais de 40% de desconto no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveite. E é isso. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.